estas avaliações continuarem a nos colocar em queda? Bom, essas avaliações elas são feitas por instituições independentes, mas dada a credibilidade que essas instituições têm ao nível global, as ferramentas por elas produzidas acabam também sendo um instrumento que influencia a tomada de decisões, e decisões quer seja para a relação entre Estados, mas também em relação a questões de investimentos, a questão de investidores, sobre onde é que vão canalizar os seus recursos. Nós estamos a acompanhar, por exemplo, a questão de Cabo Delgado, da Total, e tudo que tem a ver com investimento no setor extrativo, que há uma grande expectativa da sociedade, do país, mas que, devido à situação em concreto, tem estado, a questão do terrorismo tem estado a influenciar a Total no sentido de quando é que começa efetivamente a canalizar os seus recursos para fazer a exploração dos recursos, portanto, do gás que lá existe. Então, essas avaliações influenciam muito para a mobilização de recursos que o país tanto precisa, e os bancos que vão dar os créditos de financiamento a esses investidores também olham para esses instrumentos, essas ferramentas, para poderem alimentar aquilo que são as suas decisões. Portanto, é preciso que nós, como o país, comecemos a olhar com alguma atenção para essas recomendações que, como dissemos, têm sido mais ou menos os mesmos indicadores e as conclusões têm sido mais ou menos as mesmas. Então, não dá para simplesmente ignorarmos e até considerarmos que não seja de relevância, etc., mas é preciso olharmos com alguma atenção e repensarmos sobre o país que nós queremos, sobre a sociedade que nós queremos e sobre o nosso modelo de governação. Eu não vou dizer no sentido de o que é que está a falhar, mas talvez seja o que é que precisamos fazer para podermos mudar esse cenário. O que é que precisamos fazer? Não, eu penso que precisamos de repensar o país em todas as suas dimensões. A confiança. Quando nós falamos aqui, por exemplo, um dos indicadores que eles tomam em consideração tem a ver com a abertura do governo. Não é? Como é que o governo toma as suas decisões e como é que comunica o cidadão em relação a essas mesmas decisões. Essa questão da consulta sobre políticas públicas. Por exemplo, agora está a decorrer a questão da reforma da lei de terra, esteve aqui a se falar a questão da lei das associações. Portanto, tem uma razão, não é, interna e externa que está por detrás dessas reformas, mas a questão é sobre como é que a sociedade, como é que os moçambicanos, o cidadão é comunicado sobre este processo de reforma para que eles venham a se engajar neste processo e não venham a oferecer resistência, como muitas das vezes, por conta de falta de clareza e de falta de entendimento em relação às mesmas, a sociedade civil e o cidadão, no geral, acaba criando alguma resistência, alimentada também por esta questão, esse ambiente de desconfiança. A forma de convivência entre os nossos atores políticos não contribui de nenhuma forma para poder resgatar a confiança em relação às instituições e em relação ao cidadão e os próprios atores políticos. Portanto, é uma necessidade de uma reflexão profunda. Nós, no passado, tivemos várias unidades técnicas de reformas e que produziram bons resultados, mas eu penso que é preciso voltarmos a repensar nisso, sobre políticas, por exemplo, de longo prazo, né, que pensam o país independentemente daquele que vai estar no governo nos próximos anos. Então precisamos de pensar e discutir isso como país, independentemente de quem está à frente. Podem nos colocar a melhorar nestes indicadores, elas dependem apenas de vontade ou, por exemplo, se tivermos que fazer um paralelismo, quando olhamos para as reformas e as grandes mudanças económicas, vemos que exigem dinheiro, investimento a longo prazo. Neste campo, é preciso, basta a vontade para fazer a mudança destes indicadores? Sim, eu penso que vontade até já pode existir, mas a questão é sobre como é que se expressa essa vontade para que a outros níveis subsequentes comecem a se desencadear algum tipo de
de ação sem desconfiança, né? Sem essa suspeita de que seja é só para o inglês ver, mas que todos nós, como moçambicanos, venhamos nos engajar. Olha, estamos aqui a pensar um país numa agenda de 15, de 20, de 30 anos, porque essas mudanças aqui não acontecem em um ano, não acontecem com um mandato de 5 anos. Né? Por exemplo, estamos a falar que o índice da democracia regrediu nos últimos, desde 2018. Nós passamos de um Estado, de uma democracia híbrida para uma democracia de regime autoritário. É mais ou menos esse período que coincide com a entrada dos terroristas em Cabo Delgado. E nós já vimos que os terroristas não era algo que queríamos resolver em 2 anos. Não é? Já estão no segundo mandato do presidente Nunes, conosco ainda, a tentar se resolver. Portanto, é preciso de medidas de longo prazo, independentemente daquele